Fala galera, hoje eu vou estar mostrando para vocês duas decklists de Sword Soul, uma com skill e a outra sem skill. E eu vou mostrar a que eu preferi jogar e a que eu menos gostei, mas vamos lá. Bom, essa aqui é a versão com a skill. Pra falar a verdade, eu não gostei, cara. Eu não gostei de jogar com Sword Soul com essa skill. Por mais que tenha uma consistência absurda, compre carta. Essa menina aqui eu não sei porquê, mas eu não gosto dela, velho. Eu não acho muito legal ela na build. Mas infelizmente tem que usar, né? Eu tava usando o Nibiru, só que tava brincando muito, eu tava caindo com. E também tava caindo com decks que não faziam muito invocação especial. Porque eu mesmo não caí muito com Shadow nem com Despia. Só caí com Blue Eyes e Mago Negro. Isso foi o que eu mais caí na ranqueada. Aí basicamente eu não usava Nibiru. Eu peguei e coloquei o Suraves. Que o Suraves. E quando eu invocava a mulher, ou Taia, a galera queria negar. E o Suraves ele protege, né? Então tá safe, cara. E coloquei dois draw, né? Dois drawzinho pra impedir o oponente de comprar muita carta. Dessa versão aqui é com o Albaz. Consegue fazer fácil o Jade Espelho. Que essa carta é a carta muito boa, vale a pena, vale, mas vai depender do seu gosto, cara, se você vai querer jogar com Sword Soul ou não. Com Sword Soul com skill ou sem skill. Eu preferi jogar sem skill, mas vamos lá. Essa aqui é a minha decklist. O extra deck é esse. No lugar desse Granchixial aí, eu preferi colocar outro Baxia. E no lugar desse Yang Zing, eu preferia colocar o Dragita, mas eu não tenho. Então temos que usar o que temos no momento. Eu coloquei dois Soberano. Eu consigo rodar com tranquilo, mas se banir já era. Aí é melhor se prevenir. Mas bem, essa aí é a minha versãozinha de Sword Soul com a skill. E agora vamos lá para a versão de sem skill. Bom, essa aqui é a minha versão de Sword Soul sem skill. Podem ver até aqui que eu estou usando melhoria de PV. Não estou usando nenhuma skill roubada nem nada. Isso aí não é nada roubado, cara. Mas bem, o suporte é basicamente a mesma coisa. O Suraves, o Draw. Aí só muda os Tene, que eu estou usando com Tene. Muito bom. Tem o Espírito de Ashuna. Aí tem dois Vishuda. Dois Adhara. Aí tem um receptáculo para o Ciclo do Dragão. E o Círculo do Dragão. É só isso que eu tô usando. E ajudou muito, cara. Ajudou muito mesmo. O extra deck é basicamente a mesma coisa. Só muda que eu tô usando dois monge. E uma xamã e um soberano. Mas bem, eu vou mostrar uns replays pra vocês. E eu vou comentando as partidas, o que aconteceu. A primeira partida aqui foi contra o Exorcista. Mas vamos lá. Eu comecei, eu invoquei a mulher revela o Taia, faz a ficha, faz o Xixiao. Xixiao compra e moer da Chain Block. Bom, aqui eu puxei o apagão, mandei o Taia pro cemitério, invoquei o Long One e invoquei o Soberano. Na maioria das vezes você vai passar com esse campo: Xixiao, Xing Ying e apagão. Essa é a versão com Tene, é bom ressaltar isso. Que eu joguei mais com essa versão de Tene com a versão da skill, porque eu preferi. Mas vamos lá. Ele deu o Eclipse e começou a combar aí, doido. Bom, quando ele fez esse, e tava full, hein? Esse Exorcist dele tava full. Ele já puxou a Marta ali. Ele destruiu meu Xixiao. Aqui é muito boa essa estratégia. Usar o apagão no Shenging, porque o Shenging se protege, ele bane uma carta e ainda vai trigar o efeito dele. Tá vendo? E essa foi a primeira partida que eu fui com o deck. Com o deck full assim. Eu tinha jogado na live, só que assim, do jeito que tava, eu fui só essa partida.
Sim, e eu acabei esquecendo, aqui embaixo eu tava usando o Nibiru. Em ambas as versões, só que eu tirei Nibiru e depois eu coloquei o Suravis. Segundo o replay aqui, esse eu tava jogando contra Red Eyes não, Dark Magician. O que eu mais peguei na ranqueada foi Dark Magician e Blue Eyes. Mas vamos lá. Mesmo jeito, Moye, revelei a de rara. Fiz o Xixiao. Efeito Xixiao, efeito Moye. Comprei de novo o apagão. Puxei o longuinha pela emergência. E fiz o grão manche de CT a espadalma. O apagão. Ele vai começar a jogar de mago negro. Ativou a salvação, puxou a alma eterna. Ativou a skill. Fiz o bastão aqui, eu nego o bastão. Ele ativou o segredo da magia e eu ativei o apagão. Aqui eu errei, pessoal. Aqui eu acabei errando na hora. Era pra mim ter usado o apagão no no Shang Ying. Mas até que funcionou. Vamos lá. Ele invocou a fusão, puxou o ciclo. Aí eu bani. E vocês me perguntam, por que eu não bani o... Por que eu não bani o... A fusão dos magos? Porque ele ia trazer os dois monstros. Essa carta aqui é muito boa, pessoal. Esse cúmulo sagrado, porque ele traz os espadama do cemitério. E como essas cartas são espadama, então ele se invoca fácil. Usou ou invocou. É pra isso que eu uso ela. Eu uso ela pra trazer o soberano. Vamos lá. Aqui eu comecei com o bar de novo. Aqui eu iria banir alguma carta aqui do cemitério. Ia trigger o efeito do soberano. Iria banir o ciclo e mais uma carta no cemitério. Aqui ele foi bem louco, ele tryhardou, cara. Foi bem louco mesmo. O cara tributou os magos, cara. E ele continua combando. Aí eu ativei o efeito, ainda deu pra ele não. Ainda botei a moinha em campo. Mas foi isso aí, pessoal. Contra Mago Negro aí, não deu chance não. Terceiro replay. Essa aqui foi uma partida contra Hero. E aí o Hero começou jogando. Eu tô com o draw na mão, eu só tô esperando ele comprar uma carta e usei o draw. Aqui ele já perdeu as compras dele. Bom, aqui eu consegui parar ele um pouco, por causa do draw. Ele não vai conseguir ter aquela compra louca que os Hero tem. Bom, aí ele fez a fusão, fez o amanhecer, eu acho que ele pensou que ele ainda iria comprar. Aí ele passou com esse campo. Aí eu começo a jogar com Tenyi. Primeiro eu jogo com Tenyi. Fiz o monge. Efeito do Adhara se invoca, a Shuna se bane e puxa o Vishuda. Tributei o Vishuda com o Vishuda não, tributei o monge com ele, invoquei o Vishuda, fiz o Baxter. Baxter feito, mando os dois de volta pro deck. Daqui só foi alegria, fiz o Taya, bani e ainda bani o Vishuda, mandei pra mão, fiz o Xiao. E aí já era, filho. Ainda mandei outro Ashuda pro cemitério e já era. E ainda baixei um apagão. Bom demais, cara. Agora essa match aqui foi contra Shadow. Tunado. Shadow tunadaço. Aqui eu começo. Invoco a Adhara. Faço o monge. Uso a magia dos Tenyi. Mando a Shuda pro cemitério. Puxo o Vishuda. Faço o Xixiao. E assim vai indo. Puxei a emergência. Aqui eu puxo o long. Mando um Vishuda pro cemitério e faço o soberano.
Mas é isso. Shadow começa a brincar, cara. Ativou a skill que faz tudo. Ele ativa o efeito desse monstro. Eu ativo o efeito do Xixiao. Nego ele. Ele ativou a fusão Sombraneco. Efeito no cemitério da besta. Ele atacou o meu grão-mestre, pensou que ia destruir. Bani uma carta com o grão-mestre. E ainda vou conseguir trigger o efeito, se eu não me engano. Não, ele não trigger na fase de batalha. Entendi. Ativa o efeito do Xixiao para negar. Mas uma carta já foi banida. E o grão-mestre ativa o efeito. Eu bano a Winda e a outra fusão dele do cemitério. Ativou o Uriz, puxou o anel. Ariel. Puxou o vazio. E é isso. Eu não ataquei o vazio dele porque ele ia virar e ia entregar o efeito. Mas bem. Ativou o efeito no Xixiao. Neguei. Fez outra fusão. Mas como carta foi banida. O soberano ativa o efeito. E olha o ataque do soberano. Isso com as cartas sujas banidas. E aqui ainda eu vou fazer um misplay. Era pra mim ter ativado o efeito do Adhara. Pra ter puxado ou Vishuda ou a Shona aqui do banimento. Que eles vão ser banidos pra mão. Só que eu não fiz isso. E cada vez mais o grão-mestre tá crescendo. Só que aí ele negou. E aí continua. Ele continua combando loucamente. Aí baniu, ó. E ele continua. Usei efeito para destruir. Destruiu os meus dois. O meu e o dele, na verdade. Puxou a magia. E aqui foi quase. Eu só sobrevivi por causa da skill. Ativei a Eclésia. Puxei a Moyer. Fiz o Xixiao de novo. E ele fez outra construtora. Puxei o Cume, invoco o grão-mestre. Fiz o Taia. Quando eu fiz o Taia, queria banir mais cartas e ia trigar o efeito do grão-mestre, do Xixiao. Xixiao não, do soberano. Aí ele quitou. Foi isso aí a matchup contra Shadow. E foi usando a skill, aquele deck lá que eu mostrei pra vocês, com skill, com tudo. Aqui foi contra um Blue Eyes. Até o momento eu tive mais dificuldade de jogar contra Blue Eyes do que com Dark Magician. Parece que o Blue Eyes tá mais forte, hein? Mesma coisa, Moyer, ativou, Xixiao, ativou os dois efeitos. Esse aqui eu tô rodando uma espadama dourada. E esse é o campo. A maioria das vezes esse vai ser o campo. Xixiao, soberano e apagão. Dá pra passar com outro 5? Dá. Dava pra mim ter passado, mas aqui eu prefiro passar assim. Usei o apagão do soberano. Soberano trigger efeito. Aí vocês me perguntam, por que você não destruiu o soldado? Porque ele tava com um Chitana no cemitério. E Chitana, quando ele destrói, quando ele vê um monstro normal sendo destruído, ele revive o monstro e ele destrói um monstro meu. Entenderam? Daí ele começa a combar. Aí pra ele não fazer o dragãozão, eu já bani o soldado e o dragão definitivo dele. Ele ativou efeito para destruir o meu grão-mestre, meu soberano. Neguei com o Xixiao. E aí ele começa. Aqui o efeito do soberano vai entrar em ação. Faz esse banir.
Aqui eu tinha invocado o Kaido Albaz, mas eu tava na fase de batalha, eu esqueci isso. Invocando o Kaido Albaz, eu iria conseguir invocar o Jet Espelho. Só que aí eu me esqueci que tava na fase de batalha, que eu nem tinha olhado, nem tinha prestado atenção. Daí ele destruiu o Albaz e deixou só a ficha. Daí com a Ares eu ativo a skill e começa a combar. E assim vai indo. Aqui eu fiz o Baxa, mandei de volta pro deck. E ainda tive o efeito da Moyer. E fui indo. E esse foi o campo, galera. Mas é isso aí. Esse aí foi o deck de Sword com Tene. Eu tô preferindo jogar assim com a skill. Para falar a verdade, eu detestei aquela skill. Se desse para jogar com os Tene ali, o deck ficaria muito mais forte do que já tá com a skill. Mas é isso. Aqui era pra mim ter um Impermanence, só que infelizmente ainda eu não peguei, mas eu tô indo atrás. E no extra deck era pra estar com Drasta, mas eu também não tenho. Aí depois eu vou atrás. Mas é isso aí, pessoal. O que eu falo pra vocês do deck é que o deck tá bom. Eu não sei se ele consegue chegar no Tier 2, ainda no Tier 3 ainda eu acredito que ele chega. Mas a partir disso eu acho que ele não chega. E ele é um deck que ele tem a fraqueza que é as hand traps. Ele simplesmente toma. Ele não tem nenhum negate assim para impedir efeito de carta da mão ou qualquer coisa do tipo. E agora que chegou a Impermanence, que Nibiru tá livre, vamos dizer assim. É por isso que eu não vejo muito jogo com o Sword Soul atualmente. Mas dá pra brincar. Mas é isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Já sabem, né? E até o próximo vídeo. Falou!